Hoje nós vamos bater um papo sobre a prática e sobre a segurança da área alimentícia. Eu sou técnica em alimentos e hoje eu tô aqui para te dar algumas dicas valiosas acerca da saúde. Vem comigo. O que é crucial que saibamos sobre a importância da segurança alimentar? O que significa segurança alimentar? É a garantia de que o alimento não causará danos ao consumidor desde a produção primária até o consumo. O foco da segurança alimentar é a prevenção de doenças transmitidas por alimentos, que são as DTAs, causadas por agentes de risco, como agentes físicos, químicos ou biológicos. Quais são os agentes biológicos? Que é maior risco, de contaminação desses alimentos? São as bactérias patogênicas, como salmonella, e Staphylococcus, entre outras. Estas bactérias elas vão causar a maioria das DTAs, e o objetivo da segurança alimentar é controlar sua multiplicação e sobrevivência. Qual é o risco invisível disso? O perigo é que muitos micro-organismos não alteram o sabor, o cheiro ou a aparência do alimento, Então, não são micro-organismos deteriorantes, mas sim patogênicos. A falta de sintomas visíveis ao consumidor torna o controle de boas práticas de fabricação, que são as BPFs, o único mecanismo de prevenção controlável. Agora focando sobre a higiene pessoal e do ambiente, que é super fundamental. Bom, a higiene do manipulador, que é uma técnica essencial, assegura que a mão, que é o principal veículo de contaminação, esteja sempre higiênica, sempre limpa. A lavagem correta deve durar de 20 a 30 segundos, tempo para ação do sabão degermante, e cobrir palmas, dorsos, entre os dedos, punho, esfregar sobre as unhas. E a secagem, ela deve ser feita com papel descartável e este deve ser usado para fechar a torneira, evitando a recontaminação. O uso de luvas também é muito importante, Não substitui a lavagem das mãos. O uso é recomendado para produtos prontos para consumo, que não passaram por cocção. Regra, as luvas devem ser trocadas sempre que o manipulador mudar de atividade, por exemplo, sair da carne crua para a salada, ou após um período de uso, geralmente de 4 horas. Qual a diferença entre limpeza e sanitização? A limpeza é a remoção física de sujidade, como restos de comida, gorduras. Já a sanitização ou desinfecção é o tratamento químico ou físico para reduzir micro-organismos a níveis seguros. Produtos químicos comuns. Solução clorada, que pode ser o hipoclorito, em concentrações específicas, por exemplo, de 100 a 200 ppm, ou álcool 70, para superfícies que não aceitam umidade. E controle de pragas, PPHO. Sobre o controle de pragas, PPHO deve-se implementar um plano de controle integrado de pragas, focado em prevenção, vedação de rachaduras visíveis ou telas, e não apenas no controle químico. O processo de pragas é um risco físico, pelos, fezes ou biológicos. Outro ponto relevante é o recebimento e armazenamento desses alimentos, desses produtos. Quais são os critérios de recebimento? Temperatura crítica, congelados devem ser recebidos a menos 18 graus Celsius, ou menos do que isso, refrigerados a no máximo 4 graus Celsius, lácteos, carnes, pescados ou 6 graus Celsius hortifrutis. Se a temperatura estiver fora do padrão, deve ser aplicada a não conformidade e a mercadoria deve ser rejeitada. Armazenamento em estoque seco. Os produtos devem estar afastados no mínimo 10 cm do chão e 45 cm das paredes, teto, para permitir a ventilação e a inspeção, controle de pragas. A regra PEPs é vital para evitar o descarte de produtos vencidos, garantindo a rotatividade. Contaminação cruzada no estoque. A transferência de micro-organismos entre alimentos. No refrigerador, a regra é de cima para baixo. Prontos para consumo, no topo. Cozidos, enfim. Pré-preparo, carnes cruas na parte inferior para evitar gotejamento de fluidos contaminados, que é a parte de baixo, Monitoramento de temperatura. É crucial calibrar termômetros e registrar temperaturas de refrigeradores, congeladores, no mínimo 3 vezes ao dia para garantir a estabilidade térmica e detectar falhas do equipamento. Outro ponto, processo de preparo, que são as 4 regras fundamentais. A primeira é separar, que é a prevenção, Utilização de cores ou identificadores para tábuas e utensílios, por exemplo, vermelho para carnes cruas, amarelo para aves, verde para vegetais, branco para lácteos e pães. O risco aqui é levar patógenos do corte de carne crua para a finalização de uma salada, que é a contaminação cruzada, que a gente falou anteriormente. Cozinhe, que é a eliminação, Cocção é o ponto que é cozinhar. É o ponto crítico de controle, PCC, do processo. Atingir a temperatura interna mínima de 70 graus por 15 segundos é o padrão para a destruição da maioria dos patógenos. Exceções existem, como aves que exigem 74 graus. Zona de perigo de temperatura é a faixa entre 4 a 60 graus Celsius. Nesta faixa, a maioria dos micro-organismos patogênicos se multiplicar rapidamente, podendo duplicar a cada 20 minutos. O tempo total em que o alimento permanece nesta zona durante preparo e resfriamento deve ser minimizado. Terceiro passo, resfrie, que é o controle. O resfriamento deve ser rápido para atravessar a zona de perigo o mais rápido possível. Regra dos 2 estágios. Primeiro, reduzir de 60 graus para 21 graus Celsius em no máximo 2 horas. Depois, reduzir de 21 para 4 graus Celsius em no máximo 4 horas adicionais. O método banho-maria invertido, que é o gelo e água, ou blast chiller, que é o resfriador rápido. Quinto ponto, distribuição e consumo. A gente tem como subtópico manutenção térmica, que é o serviço. Os alimentos prontos devem ser mantidos fora da zona de perigo. Quente acima de 60 graus, frio abaixo de 4 graus, alimentos mantidos no self-service por mais de 2 horas na zona de perigo devem ser descartados, que é o princípio da precaução.
Reaquecimento. Alimentos que já foram cozidos e resfriados, se forem reaquecidos para consumo imediato, deve atingir uma temperatura interna mínima de 74 graus. O processo de reaquecimento deve ser rápido, nunca usar balcões térmicos para reaquecer. Manipulação após o serviço. Utilizar utensílios limpos para servir, proteger os alimentos, buffet com sneeze guards ou proteções frontais para evitar contaminação por contato ou aerossóis do consumidor. Depois, outro ponto, controle da documentação, né? Boas práticas de fabricação é um conjunto de regras e procedimentos que vão garantir a qualidade e segurança sanitária dos alimentos, é a base legal para qualquer operação de alimentos, regulamentado pela Anvisa no Brasil. PPHO e PCC. PPHO é o procedimento padrão de higiene operacional, que vai documentar as rotinas de limpeza, controle de pragas e higiene pessoal. PCC é ponto crítico de controle, é o ponto do processo onde o controle é essencial para prevenir um risco, por exemplo, a temperatura de cocção ou de resfriamento. Rastreabilidade, capacidade de acompanhar o alimento desde a origem fornecedor até o consumidor final, essencial para o recolhimento dos produtos em caso de contaminação e para identificar a fonte do problema. Então é isso, meus amores. Espero que tenha ajudado vocês com essas informações básicas acerca da segurança alimentar. Coloque aqui suas dúvidas, compartilhe com todo mundo, pois todos precisamos saber sobre saúde. Um beijo e até a próxima. Eu vou dar um spoiler do que eu vou falar semana que vem, tá? Eu vou auxiliá-los no que tange aos métodos de conservação. Vocês vão conhecer os métodos de conservação que aplicamos aos alimentos. Vai ser incrível. Eu te espero na semana que vem.